Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao item 27, a geração nova, comigo, André Monteiro, e também aqui conosco, mais uma vez, com uma alegria imensa, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Seja bem-vinda, Miranda. Que Jesus nos conduza. E Eduardo Araújo. Seja bem-vindo, paz a meu todos. irmão. Você quer uma abertura de programa, viu, Maria de Fátima? Temos que aprender ele com ele. Ele é o cara. Temos que aprender com ele. É uma abertura mais formalizada, né? Mas vamos lá. Já almoçou, já jantou, Miranda? Porque no programa passado você estava tomando café. À noite, entendeu? À noite. Mas o detalhe é que eu tomo café à noite também. Não é café da manhã à noite, né? Mas tudo bem. Vamos lá. É o desejum vespertino, né? Mas vamos retomar o nosso estudo aqui no item 27, começando no parágrafo em que Kardec inicia da seguinte maneira: a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural dessas coisas. Então, Miranda, se nós formos analisar a Terra, de tempos em tempos aconteceu um cataclismo, né? E houve mudanças, digamos assim, climáticas, com população sendo dizimada, as populações. E Kardec ele vai dizer que essa transição, essa regeneração, nessa nova geração, não vai acontecer dessa maneira, mas sim, gradualmente, eles vão desaparecendo, esses espíritos que não mais possuem essa sintonia e essa vibração no bem, eles não mais conseguirão reencarnar aqui na Terra, ou se reencarnar, vai ser numa condição bem adversa para eles. Sim. Mas que essa nova geração, vai ocorrer essa substituição, digamos assim, sem um grande choque, sem um grande impacto. Né? A raça humana não será mais aniquilada na Terra. E mesmo quando aconteceram aqueles cataclismos maiores, em algum lugar tinha alguém. Né? Não foi a Terra inteira que passou pelo mesmo cataclismo. Sim. Então foi pontual. Tem a história da Atlântida, não é isso? Sim. E várias civilizações, né? Os Incas, por aí. Então, o que nós vemos agora? O momento atual que nós nos encontramos e a mensagem de Jesus, que ele também nos asseverou, né? Que no final dos tempos a mensagem dele estaria sendo ouvida em toda a Terra. Ele não ia agora zerar tudo. Já pensou? Acabou tudo. Então, toda a tecnologia, todo o esforço, nós vamos ainda encontrar um tsunami aqui, um tufão ali. Sim. Mas é algo isolado, não é envolvendo o planeta todo. Porque essa situação acontecerá justamente no campo das ideias, dos interesses, dos objetivos. E isso, de alguma forma, já está acontecendo. Se tem muito equívoco no mundo, já tem muita gente pontuando esse equívoco e buscando os acertos. Não é isso? E dessa forma, essa geração nova, que vai reencarnando nessa outra oportunidade, eles já vêm com todo um potencial, como já foi falado no outro programa, e eles já estão sendo preparados espiritualmente por conta das vivências que tiveram lá atrás. E eu lembro de uma palestra que eu ouvi certa vez, pesquisando sobre a vida de Francisco de Assis. Eu tive a oportunidade de ouvir um dos diretores da FEB
falando sobre Francisco de Assis, né? E ele narrando que, segundo algumas informações espirituais, com fonte especificamente no Divaldo, ele colocou, Francisco está se preparando para reencarnar. E que na década de, aproximadamente em 2040, 40 e tal, ele já vai estar visível, atuando na Terra. E que no momento ele está se preparando para reencarnar e está preparando a reencarnação dos seus seguidores de imediato, 200 aproximadamente daqueles companheiros que abraçaram com ele a missão. Então, vem também os gênios da pintura, das artes, não é? Os primeiros cristãos que foram fiéis, porque não faria sentido esses espíritos elaborarem um esforço moral na Terra e em um momento como este, eles estarem numa esfera bem mais feliz, como se fosse harpa e uvinha. Porque a gente sabe que a evolução não é assim que se dá. O reino dos céus é dentro de nós. E o servo fiel do Cristo é nesse momento que ele vai se colocar à disposição, como estiveram à disposição, na época de Kardec, aqueles que tinham condições de movimentar a sociedade humana, o próprio Hipólito Denizar Rivaio, não é? São esses seres que Jesus contou com eles e vai continuar contando. E Eduardo Araújo, até pegando aqui uma carona na fala da Miranda, esses espíritos também sozinhos, se eles vêm assim de uma forma isolada, realmente fica difícil eles conseguirem até um suporte, um amparo. A Miranda até citou Kardec. Você vê quando Kardec reencarna aqui, ele vem com um grupo junto a ele. A gente pode até citar o Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, aquele pessoal ali da sociedade espírita que vinha dando ali o suporte a ele. Então a gente acredita que esses espíritos também vão reencarnar ou encarnar aqui, mas em grupos, né, num coletivo, espalhados aí pelo globo para ajudar. Numa sintonia. Em diversos segmentos, né? Na arte, filosofia, na ciência, na religião, né? Eu estava aqui lembrando do Médicos Sem Fronteiras, né? Quem quer, né, ir para países em guerra, ir para lugares onde você vai ter que cuidar de pessoas em situações que a gente não tem nem como descrever, é mais ou menos, né, comparando com os espíritos superiores que estão vindo para a Terra, né? Eu fico imaginando Jesus, né, lá com uma plaquinha, né? Quem quer ir para a Terra para ajudar na transição do planeta? Mas os espíritos realmente que estão num outro patamar de evolução, para eles isso é uma glória. Sim. Como a gente não entende o que faz um médico largar o seu país, né, um país relativamente tranquilo como o Brasil, para ir para uma zona de guerra. Para ir para uma zona onde tem doenças terríveis. Eu lembro na época do Ebola, né, os Médicos Sem Fronteiras lá atuando, aquelas pessoas estão dando a vida. Elas estão dando a vida pela humanidade. E para muitos médicos que estão aqui e olham aquilo, é incompreensível. Sim. Como alguém larga a sua família, larga o seu país, larga tudo por uma causa que muitos acreditam perdida? Para cuidar de povos ali na extrema pobreza da humanidade, né, povos africanos com muita doença, com falta de tudo. E a pessoa vai para lá. Homens, mulheres. Então, comparando com essa questão, são os espíritos mais elevados que estão chegando ao planeta e que vão sofrer, vão ter que dar o testemunho deles, né? Vão ter que pagar muitos com a sua própria vida, porque enquanto o mal ainda existir na Terra, ele vai resistir. Essa mudança não vai se operar de uma maneira tranquila, né? Não. Vai haver sangue, vai haver morte, vai haver perseguição. A mesma perseguição que os primeiros cristãos sofreram. Até que se implante verdadeiramente essa nova era da regeneração do planeta. Que Kardec coloca aqui, Miranda, ó. Tudo, pois, se passará exteriormente como de hábito, com uma única diferença, mas uma capital diferença, de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. E aí ele afiança, né? Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. A gente já consegue enxergar nas crianças
principalmente nessas de tenra idade, aí, já começam a desenvolver assim, a sua personalidade, demonstrar os caracteres da personalidade, 5, 6, 7 anos, a gente já consegue identificar nessas crianças essa tendência para o bem. Eu lembro de um vídeo que viralizou já tem alguns anos, já deve ter acho que uns 10 anos, isso mais ou menos, era de uma menina, ela devia ter 2, 3 anos de idade, e ela falava da alimentação, estava falando da alimentação, e aí ao final, e ela dava assim uma aula, né? E aí ao final ela falava assim, ó, e quem falou não fui eu não, foi Jesus. Ele colocou, ela fazia o sinal, ele colocou isso aqui e apontava para a cabeça, né? Foi Jesus que falou, e ele colocou isso aqui, ó. Aqui e aqui, apontava para a cabeça e para o coração. E aí, o mais interessante ainda é que aí o pai estava assim, pegando uns alimentos, né? Foi pegar perguntou se ela queria açúcar, você quer suco? Ela quer sim, mas pega da garrafa que já está aberta, não abre outra não. Viu? Não, mas tem isso, e tem aquela criança que não... Na ela comida, ela 3 anos de idade. O que é que está ali para ela comer, não é? Mas enquanto ele estava falando aqui, eu me lembrei que não foi diferente na transição de primitividade para prova de expiação. Porque quando ele diz assim, que em cada criança, não é? Um espírito mais amadurecido em cada um que desencarna, um espírito mais amadurecido vai reencarnar, foi assim que os capelinos vieram para a Terra. Sim. E essa geração nova, parte dela é o próprio homem da Terra despertando a consciência e se comprometendo numa renovação. Mas também vem outros de outros orbes, né? No livro Transição Planetária, a espiritualidade fala, através da mediunidade do Divaldo, que tem espíritos que nunca estagiaram na Terra e estão se apresentando a Jesus voluntariamente para a cooperação nesse momento de transição. Então, na hora dos dissabores e dos choques que nós enfrentamos aqui com a realidade terrena, mantenhamos o nosso foco nisso. É isso que o cristão e o espírita precisa não esquecer. Porque a Terra é um laboratório para a nossa evolução. Mas na hora das situações de dor e dificuldades, que não foquemos na Terra com esse potencial doloroso. Nos elevemos em pensamento acima da Terra. É o que Kardec fez. Porque guardando as proporções, a era que Kardec esteve aqui, ele também testemunhou e acompanhou muita coisa. E na vida pessoal também foi maltratado, foi alvejado de alguma forma por pensamentos, ideias e atitudes de muita gente. E ele diz no Obras Póstumas, que nos momentos mais dolorosos, seja na sociedade espírita, seja em sociedade, como homem, como o cidadão, ele elevava o pensamento acima da humanidade. E para nós fica muito pesado porque nós esquecemos do poder do pensamento em Deus e da oração. São os recursos que são indispensáveis, porque a luta vai acontecer, precisamos dela, fugir dela não vai consolidar a evolução. Então, vamos nos paramentar para ela, mas na certeza que essa transição é gradativa, porque a cada um que desencarna, vem um outro mais amadurecido, e é assim que a peneira está sendo feita. Eduardo, Kardec finaliza aqui esse item 27 dizendo o seguinte: muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, neste sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, diz Kardec, decepcionados ficarão os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Ou seja, uma coisa assim, como a própria Miranda colocou aqui, com esforço, com sacrifício, isso não vai ser num piscar de olhos. Quando Jesus fala que essa geração não passará, não teria sentido se fosse corpórea. Não teria sentido nenhum, porque todos que conviveram com ele morreram. Então passou aquela geração. Na verdade, ele fala de uma geração de espíritos que permanecem no planeta. Alguns permanecerão, irão trabalhar na nova era, e outros terão que sair do planeta porque são um obstáculo ao progresso. E nenhum de nós pode se interpor
diante do progresso, né? Nós seremos levados de roldão por ele. Então a geração de espíritos que Jesus fala permanece no planeta. Alguns já há algum tempo não estão podendo mais reencarnar no planeta. Isso não está começando agora, isso já tem algum tempo, né? O processo da regeneração desde a vinda, né, do Consolador com Kardec já vem se operando, só que isso tem sido feito de maneira gradativa e que tem se intensificado nos últimos anos, né? E vai se intensificar ainda mais daqui para frente. Muito bem. Vamos iniciar aqui agora o item 28 da obra Gênesis, o capítulo 18, os tempos são chegados. Kardec diz o seguinte aqui para nós agora. A época, continuando aqui no capítulo A Geração Nova, no subitem. Então Kardec inicia assim no item 28. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. E aí é que vai acontecer aquele embate, aquele choque, né? Porque nós já nos indignamos com o mal, mas nós não queremos nos envolver diretamente e colocar em risco a nossa vida. Essa geração nova, eles têm como característica não ter medo, ainda que custe a própria vida deles. Sim. Por isso que os pais hoje em dia estão com dificuldade de criar essas crianças, porque são crianças que eles enfrentam os pais. Desafiadoras. Eles são desafiadores. Aí agora toda criança está sendo diagnosticada com TOD, transtorno opositivo desafiador, porque eles desafiam. Essa coisa, eu vou te bater, que eu tinha um medo danado, talvez você, para eles não significa nada. Eles falam, pode bater. Porque eles são crianças ainda. Eles são crianças, mas como são espíritos destemidos, eles ainda não despertaram, né, para a missão deles. Então, como criança, eles dão muito trabalho. Porque eles são questionadores, eles são inteligentes, eles acabam sendo manipuladores. Eles não despertaram ainda. Aí muita gente fala, mas como é que pode ser espírito mais elevado assim? Francisco de Assis. Pensei nele agora. Né? Santo Agostinho, Gandhi. Olha a história deles. Né? Quem olhava Francisco de Assis ia dizer que ele seria quem ele é? O próprio Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso. Então, assim, existe um momento que o espírito ainda não despertou, né? Você lembrou de Francisco. Sim. Porque Francisco tinha um pai, né? Uma conduta até um certo tempo mesmo, complicada, entendeu? Sim, depois de um tempo é que ele... Mas quando ele despertou para a missão dele, ninguém parou mais. Verdade. E Miranda, como é que a gente faz para educar, para observar isso e educar essas crianças? Como é que o pai consegue se colocar, observar isso e ajudar não criar embaraços para essas gerações novas? Olha, por incrível que pareça, a grande dificuldade é porque nós fugimos da nossa própria educação. Como o pai de uma criança desafiadora vai lidar com ela? Se educando. Porque se espancar a criança não vai dar ruim. Tanto em sociedade quanto na relação com aquela criança. Não é? Mas tem um momento que a gente vai refletindo que só tem um caminho. É o pai parar e ressignificar a própria vida. Buscar a essência, o valor e despertar para o que está fazendo aqui. Porque às vezes a gente vê o seguinte, os pais de uma criança como essa estão inabilitados a lidar com ela porque fogem de si mesmos, precisam de ajuda. É por isso que os terapeutas agora estão, né, educar com os hoje está cheios. Muito mais difícil. Entendeu? Do que era antes. Precisa definir exatamente o que eles querem, qual o objetivo que estão fazendo aqui. Porque às vezes os pais não fazem por maldade, mas vêm num condicionamento de vencer no mundo. E então os apelos do mundo e a carência das coisas que o mundo convida deixa que esses pais fiquem mais vulneráveis e desatentos. E não sabendo lidar, eles entram também em conflito interior. Então tornam-se agressivos, então fogem da relação com a criança. Nós lidamos com a situação da mãe dizer assim, ou do pai dizer, eu vou entregar a mãe, ou eu vou entregar o pai, ou vou colocar numa instituição, eu não quero, vou entregar ao juiz. Psiquiatra infantil hoje em dia está com a agenda lotada, porque os pais não sabendo como lidar, e também os próprios psicólogos
psicopedagogos não sabendo como lidar, leva pro psiquiatra e enfia remédio para ver se dopa a criatura e para ele. Porque são espíritos que nos exigem demais. Para olhar a sua vida, né? O seu trabalho, o nosso trabalho. A gente chega em casa cansado. A criança ali pressionando e enfrentando. Os pais não estão com estrutura emocional para lidar com isso. Então enfia remédio. Ou terceiriza a educação. Ou terceiriza a educação. Quando tem dinheiro. Né? Quando não tem dinheiro. Televisão, meio eletrônico, né? Quando não tem dinheiro. Casa da avó. Também. Mas olha só, eu estou com 164 anos, né? Por aí, né? Porque o 64 é meu, 100 foi o bocudo que deu. Controvérsia. Matusalém. Mas olha só, na minha infância, o olhar da minha mãe era um Wi-Fi. Agora tem um detalhe, esse Wi-Fi funcionava à época, primeiro porque o nível de maturidade dos espíritos que eu estava dentro desse contexto não era desses que estão chegando agora para revolucionar numa transição maior, né? Segundo, por quê? Porque dentro da vida cotidiana, a vida era mais simples. A minha mãe não precisava pegar tanto tempo de viagem para chegar à escola, para dar aula. Sim. Isso tudo gera um desgaste físico, mental, espiritual e emocional. Hoje as distrações são maiores, né? Entendeu? O tempo que você leva no trânsito, na condução, isso aqui já vampiriza a sua energia para o que você tem que produzir no dia. Com o celular, você já vai adiantando muita coisa enquanto você está no trânsito. Mas é uma agitação, porque são N informações numa avalanche, que isso você não consegue decodificar, não consegue colocar em pauta tudo que você idealiza, gera uma frustração, um estresse, uma insatisfação, desemboca dentro de casa, aí vem o contexto doméstico, as crises familiares que acontecem na relação natural humana, né? Na relação natural humana. Então nós vamos observando o seguinte: o Wi-Fi funcionava antigamente no olhar da minha mãe, porque ela também tinha uma atitude e comportamento que minha mãe não era nenhuma santa, era um ser humano imperfeito. Mas ela tinha uma rotina tão dura que era trabalhar, colocar o pão dentro de casa, que eu não conseguia pegar minha mãe em certos deslizes morais de um espírito inferior, que ela ainda era, como eu sou. Então, passamos por aí. Mas hoje nós temos o recurso das mídias também para essa educação. A boa informação, a boa palestra, a boa música. Todo mundo tem acesso. Na minha infância, eu não tinha nem televisão dentro de casa. Viver televisão com 12 para 13 anos de idade. Eu com 15 anos, eu mal sabia o que era sexo. Pois é. Hoje as crianças com 8 anos já sabem o que não deveriam saber. Pois é. É verdade. E já presenciam, às vezes, experiências. Exatamente. Que é o mais grave. Não fica só na teoria, não. Presenciam experiências e, às vezes, são induzidos a determinadas situações. Por isso que os pais precisam ficar atentos. Então, a evangelização. E tem um detalhe. Assim como a educação não pode ficar sendo terceirizada para a escola é parte fundamental no processo educativo como elemento de informação. Mas a educação começa no lar. A evangelização não pode ser terceirizada para as instituições religiosas. Entendeu? Também começa dentro do lar. Até porque 1h30 por semana não vai fazer milagre nessas almas aí, né? Então, peguemos o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, quando Emmanuel diz que Jesus nunca fez diferença entre a oficina e o... E o lar? Não, o lar para ele já é... depois eu vou lembrar. São duas situações, que é a oficina e alguma coisa. Depois eu você tem 45 segundos para lembrar. Mesmo que eu não lembro, fica o convite para vocês. Aí, Eduardo, não, fica para vocês lerem o prefácio do Caminho, Verdade e Vida. O prefácio é sensacional do Caminho, Verdade e Vida. Entendeu? É um prefácio Ele não sensacional. Fez próximo programa Miranda vai ler. Lá é o laboratório, o templo e a oficina. Olha! Menos de 30 segundos, gente. Fantástico. Palmas para Maria de Fátima Miranda. Se virou nos 40. Não, ela não. O guia chegou no ouvido dela e falou: minha filha. Não, porque ele sabe. Ele sabe que eu li e aquilo me impactou, porque realmente é isso. O guia chegou ali agora e bateu pra ela. Essa introdução, esse prefácio do Caminho, Verdade e Vida são sensacionais. Antes de acabar o programa. Miranda tá sensacional hoje. Não, Eduardo. Jesus é misericordioso, como diz a criança. Acabou o nosso tempo. Muita paz a todos. Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa de hoje com a lembrança de Maria de Fátima Miranda. Muita paz em seus corações. Obrigado, Miranda. Que Jesus nos conduza.
Obrigado, Eduardo Araújo. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. E até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos no período de festas, final de ano, e há uma espécie de loucura coletiva todo ano quando chegamos a essa parte do nosso tempo, uma loucura coletiva, uma ansiedade generalizada, porque antes era politicamente correto ir para festas, praia, baladas, etc. Isto tudo para depois se descobrir que o tempo é o mesmo, os problemas, as relações, as coisas são exatamente, absolutamente as mesmas. O que ainda é de nossa disposição para este momento, inclusive nos momentos desafiadores que vivemos, tempos de pandemia, tempos de grandes lutas no campo social. Enfim, nós temos questões para resolver e é por isso que nós devemos lembrar, por exemplo, e nos fixarmos para meditarmos muito gravemente a esse respeito sobre o capítulo 3 do Eclesiastes. Disse ele, eu vou pular algumas linhas, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. E assim vai o Eclesiastes, citando os vários tempos, as várias nuances, os vários objetivos pela natureza do que nos acontece ao longo da nossa vida pessoal, individual e coletiva. Então, neste momento, é bom nós buscarmos uma reflexão a respeito de qual a nuance, qual o ritmo, qual o objetivo do tempo que nós estamos vivendo, da lição, do objetivo, da natureza do que está nos acontecendo. Que tipo de tempo é esse que nós estamos vivendo, que podemos classificar de que maneira? Na verdade, há umas pessoas que preferem, nessa época de férias e de festas, algumas pessoas ficam em casa. E aí nós podemos aproveitar o tempo para ficar conosco mesmo. E, quem sabe, assistir à festa de praia, de fogos, com uma certa leveza, mas vendo na televisão. Quantas pessoas hoje, agora, neste momento, vivem uma alegria, entre aspas, de superfície, uma alegria de consenso, quer dizer, todo mundo combina que nesse dia e nessa hora todo mundo tem que ser feliz. Na verdade, todo mundo acaba se esforçando para
dar a impressão de que está feliz. Consequentemente, há dois movimentos no nosso campo emocional. Psicologicamente, há um grupo animadíssimo, pessoas que, como nós, preferem ficar em casa, ir para um spa. E, na verdade, outras vezes há uma euforia, muitas vezes forçada, porque tenho que estar feliz. É o que fica na mente, na cabeça das pessoas. E também assim, não tenho que ficar triste. Afinal, se alguma coisa me aborrece, isto não se modifica só por causa do clima de Réveillon, antes, durante e depois dessa data. Também nada justifica exageros, comida, bebida e tudo mais. É bom lembrar sempre o aspecto comercial dessas datas, que fazem de nós massa de manobra para nos sentirmos como os outros acham que nós devemos nos sentir. Não importa o que estamos vestindo, há superstições para cores nas comidas e nas bebidas e nas palavras e nas expressões do tipo encantatório, e cores também, dizíamos nós, para as roupas que usamos. Cada cor vai passar, transmitir uma mensagem, não exatamente para as outras pessoas, mas também para elas, mas para o cosmo. Então, é melhor nós fazermos, como sempre nos indicou Sócrates, um exercício de autoconhecimento. Você se deixa influenciar pelo clima geral, essa indústria da alegria? É certo que há um clima de balanço geral da vida, de emoções, de projetos, mas há também uma certa misteriosa relação nossa com o tempo que aflora nesse momento. As decisões, os momentos e acontecimentos do ano que termina, na verdade, vamos passar tudo em revista, pelo menos espera-se isso. E como espíritas nós somos, mesmo seguindo outra religião, não importa, o que tem feito você, eu que tenho feito e fizemos nós de bem para o outro, para nós mesmos, para a humanidade, para o planeta, para a natureza, enfim. Como nós temos vivido esses dias, esses tempos, neste ano que está quase acabando de passar. Nós temos os tempos, vários tempos, né? Um tempo que vive dentro de nós, vibrando em nós, que é o tempo de Santo Agostinho, o filósofo da interioridade, que é o tempo, na verdade, psicológico, porque nós achamos que nas coisas boas o tempo voa. Nas coisas desagradáveis e até dolorosas, o tempo não anda, não é isso? Então, esse é o tempo psicológico de que nos fala Santo Agostinho, mas é o tempo cronológico. Esse que bate indiferentemente para todos nós no relógio. Há o tempo da memória emocional para reviver algumas coisas, que é o tempo psicológico. E há ainda a durée, que é um conceito do grande filósofo Henri Bergson, e ele nos fala da durée, palavra francesa, quer dizer duração. O que quis ele dizer com isso? Duração é a sucessão de mudanças que acontecem nos nossos estados de consciência. Mais triste, mais alegre, deprimido, pensativo, contemplativo, enfim. E esses vários momentos, essas várias mudanças qualitativas que vão se sucedendo, elas se integram e até mesmo se fundem, mas não há possibilidade de esses momentos ou esses estados de consciência serem medidos no sentido que nós usamos mesmo no nosso cotidiano. Porque apesar de se integrarem, esses estados de consciência não têm contornos precisos. Às vezes nós temos a impressão, e estamos mesmo vivendo, duas sensações diferentes, ainda que
estejam próximas uma da outra, mas nós não temos muito bem a medida de qual é a prevalecente, qual é a que fica um pouquinho menos destacada no nosso viver. E é esse fluxo de ritmos, de movimentos de consciência, que nós devemos aprender e acompanhar o tempo todo em que nós vivemos, e não apenas neste último dia do ano, ou nos últimos dias do ano, ou em outras fases, em outras etapas da nossa vida. Essa vivência do tempo, e nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, estudando o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a propósito das nossas reflexões a respeito do tempo, nós vamos destacar alguns perfis que Kardec, nosso querido codificador, colocou na segunda parte desta obra. Nós já iniciamos o estudo dessa obra, já vimos os espíritos felizes, agora estamos estudando os espíritos em condição mediana, mas vamos estudar todos os outros. Então nós temos, por exemplo, a percepção do tempo como perenidade, como uma coisa eterna que não vai mudar. É a ideia de castigos eternos, e nós encontramos isso no duplo suicídio, lá no capítulo próprio para os suicidas, em que o casal ficou entre o amor e o dever. Mas há a memória emocional e o tempo psicológico, de que nós falamos ainda há pouco. Quando o espírito revive o momento do suicídio, como, por exemplo, François Simon Louvet, como Luís e a pespontadeira de botinas. Há uma referência explícita ao tempo de aproveitamento na Terra, com estudo, etc. Maurice Gontran, Joseph Bré, Hélène Michel são espíritos que ilustram esse tipo de relação com o tempo. Há ainda a noção do tempo entre a morte, a desencarnação e a comunicação do espírito à mesa mediúnica, com Ferdinand Bertrand, etc., e outros tantos. Há ainda o remorso, o arrependimento pelo tempo perdido, o que é evidentemente uma manifestação de egoísmo, de orgulho, e há ainda uma espécie de tortura, o que nos acontece quando o tempo que nós estamos vivendo nos parece um vazio sem fim. É o caso do espírito Clare. Há ainda o desgosto de não aproveitar bem o tempo da encarnação e as consequências disso no plano espiritual, e nós temos em Joseph Bré uma ilustração dessa postura. Temos ainda a duração do suplício, do castigo, que se quisermos usar essa palavra, que não faz parte da nossa teologia espírita, mas o tempo que equivale ao tempo de vida, e que é abreviado, ou seja, o que a pessoa sofre, e esse tempo que ela sofre no plano espiritual equivale ao tempo de vida e que foi abreviada pelo suicídio, por exemplo, o pai e o conscrito. E há muitos outros espíritos que nos dão ensejo de exemplificarmos a nossa relação, essa relação misteriosa, mas tão profunda, com o tempo. E, na verdade, nós também temos hoje alguns momentos de reflexão sobre o que nós fazemos no tempo do 31 de dezembro. Na verdade, neste tempo de agora em que nós estamos conversando, nós estamos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, nós estamos aqui estudando O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o programa É Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mas então, qual é a relação que continua de um tempo passado, remoto, e as grandes festas de final de ano,
como nós estamos agora às portas de umas. Qual a relação entre aquelas reuniões alegres de pequeno grupo de pessoas em torno de uma fogueira em passado remoto e as grandes festas de final de ano atualmente, principalmente no dia 31 de dezembro, não só no Brasil, mas no mundo? Essas festas que enlouquecem a população com uma espécie de desespero de ir para a festa da praia, especialmente com a queima de fogos na orla marítima de nosso Rio de Janeiro, famosa no mundo inteiro, mas em muitos lugares no mundo. Psicanaliticamente, nós podemos dizer que há aí a presença do fogo, ou dos fogos de artifício, na linguagem de nossa época, como um elemento arquetípico. Mas de onde mesmo é que vem isso? A sociologia e a antropologia nos falam de festas em torno da fogueira. O sentido original era o da comemoração, derivada dos rituais pagãos que se seguiam ao solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano no hemisfério norte. E isso é incorporado tanto pela Igreja Católica como pelos estados laicos. Bem, essas festas tinham sentido em comunidades bastante pequenas, que se reuniam em torno de fogueiras para celebrar a colheita e também para pedir fartura no ano seguinte. Estão aí, portanto, os elementos da expectativa de coisa boa para o ano que se inicia. E nós queremos também fazer uma colheita boa de sucessos, de realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos e assim sucessivamente. O fogo é um elemento interessante. O fogo entre os hindus era um mediador entre os homens e os deuses. Krishna diz que o fogo é Brahma, ou seja, tudo então é Deus. E no Avesta e nos Vedas, o fogo é mensageiro de como nos lembra Jung em sua obra Símbolos da Transformação. Ora, para Jung, no Ocidente, o acender do fogo faz parte do mistério ritual, que assegura seu caráter simbólico, isto é, ambíguo. Tem mais de um sentido, pelo menos dois. As regras dos atos rituais devem ser obedecidas rigorosamente para que exerçam o efeito mágico almejado. O ritual geralmente tem significado protetor. Aliás, nós queremos a proteção para o ano seguinte, não é? E também a realização ou o emprego incorreto tem o perigo de evocar justamente aquilo que nós estamos querendo evitar e para o qual nós queremos proteção. A fala, assim como a produção de fogo, significavam outrora triunfos sobre a inconsciência animal e desde então constituem os mais poderosos meios mágicos para sobrepujar os poderes demoníacos do inconsciente, sempre à espreita, assim considerado. Mas hoje, no entanto, os vínculos são mantidos por meio de tecnologia de comunicação de massa. E assim vende-se a ideia de festa para dar lucro às empresas que aumentam as suas vendas. Mas do ponto de vista psicanalítico, permanece o desejo de estar com a comunidade, jogar-se no meio dela, ainda que ela hoje possa oferecer os conhecidos perigos. Esses que nós conhecemos, violência, drogas euforizantes, sexo gratuito, descontrolado, fazendo eco àquelas coisas que aconteciam na Roma antiga, que comparecem em nossos dias com esses costumes desvairados. Há até quem force uma euforia fabricada, como máscara, um disfarce para grandes tristezas da atualidade, como essas: violência, fome, miséria, falta de dinheiro, desemprego, enfermidades graves, dentre outros, pandemias, doenças, crises e assim sucessivamente. Então a festa funciona como uma espécie de catarse, que, como você sabe, é a liberação de um conteúdo ou de uma lembrança
fortemente emocional ou traumatizante, ou então ambos, até então reprimida. Então, nessa hora, libera. No caso das festas de fim de ano, rompem-se as barreiras e as amarras sociais, partindo-se do fato de que todos são iguais, principalmente se for levado em consideração o fato de que todos estão, geralmente, juntos na praia. E isto não deixa de ser uma espécie de utopia. Na verdade, uma outra faceta é o desejo de viver o momento como se fosse eterno, perfeito, sem preocupações. É sempre bom analisar o porquê, o motivo de cada um de nós fazer tal ou qual escolha no Réveillon. E nesse clima de loucura coletiva, de uma espécie de desespero geral para viver momentos especiais, cabe um exercício de natureza existencial, emocional, no sentido de identificar os movimentos de nossa alma para desejar tão ardentemente ir a essa festa ou a esse tipo de festa. Afinal, ter de encontrar a melhor e maior festa do mundo pode ser o objetivo da sua vida a ponto de a comemoração ser um vício ou quase um vício? Cuidado, então. A moderação é sempre o caminho em médio virtus, ou seja, a virtude está no meio. Como diziam os antigos, quer dizer, não deve haver nem excesso, nem exagero, nem para mais, nem para menos. Então, nós temos a questão do Réveillon, e o Réveillon é exatamente esse momento que nos faz provar a nós mesmos se nós somos influenciáveis. Nesses dias de festa, se alguém fica muito impressionado ou querendo saber e pressionando você, o que você vai fazer no Réveillon? Você vai para a festa, você vai ficar em casa, você vai para o spa, enfim, todas essas perguntas que acabam se fixando neste nosso momento. Na verdade, nós precisamos aqui, do ponto de vista da educação também, qual é o seu grau de independência, de liberdade e de autoconhecimento em dias como esses. Essa postura é um dos mais importantes objetivos do processo da educação, que é a autonomia, o grau de independência do indivíduo, que passa a orientar todos os seus atos, escolhas e projetos de todo tipo, com base em seus valores e também nas regras, regulamentos e leis que o próprio indivíduo tenha estruturado pessoalmente como seus próprios limites, visando tornar-se uma pessoa melhor, mais equilibrada. É o que nós chamamos em filosofia e em psicologia indivíduo autônomo. Ele não precisa de sanções externas. Ele próprio impõe espontaneamente suas sanções internas, seus limites. A questão, então, é até que ponto o indivíduo vai ao Réveillon porque gosta, ou porque os outros vão, ou porque se sente na obrigação de fazer alguma coisa. E aí tem que fazer alguma coisa para depois responder aquela clássica pergunta: como, onde e com quem passou o Réveillon? Qual a resposta do indivíduo autônomo? Passeio comigo mesmo. É assim, aliás, que nós passamos todos, mas todos mesmo os momentos de nossa vida. E raramente temos consciência disso. É bom nós lembrarmos disso nestes dias. Assumir a própria opção e verbalizá-la revela que a pessoa tem assertividade. Outro objetivo da educação, que é a capacidade que tem a pessoa de ser afirmativa, de afirmar o que pensa, mas sem naturalmente ser agressiva. E esta, então, é uma excelente oportunidade nestes dias para uma reflexão sobre o tempo, sobre a forma como nós nos relacionamos com o tempo. No dia 1º de janeiro, afinal, os problemas vão sumir? Os sonhos vão perder a validade? Os assuntos que ainda estamos desenvolvendo, coisas que estão sendo construídas, serão interrompidas para sempre? Claro que não. Todos nós sabemos disso. E por quê?
porque nossas existências, nossas vidas, desenrolam-se em ciclos e o universo não se rege pelos relógios humanos, mas em ciclos, em etapas preparatórias umas para as outras, que forjam a nossa autorrealização como espíritos e, consequentemente, como pessoas, como criaturas encarnadas. Portanto, neste 31 de dezembro, se quiser, e quiser mesmo, fique em casa, ou então vá a uma festa. O importante é a consciência. E aí você analise que tempo é esse que você está vivendo. De chegar, de partir, de plantar, de colher ou de recolher. Lindo final de ano para você, meu querido, minha querida ouvinte internauta. Lindo final de ano para você. Feliz ano novo. Que Deus nos abençoe a todos em nossos projetos no bem, em nossos esforços sinceros para nos melhorarmos. Eu sou Nádia do Couto Vale, abraçando neste instante o seu coração e lhe desejando um feliz ano novo no tempo novo, aqui no Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.